Seja muito bem-vindo a essa nossa primeira aula do Manual de Sobrevivência Empresarial, né? Hoje nós vamos falar do primeiro tema importantíssimo aí, dentre os 5 temas que a gente tem pela frente, o diagnóstico rápido das situações, né? Isso é uma questão de saber o que está acontecendo dentro da sua empresa, mas o que é importante, a gente vai atacar esse manual, a finalidade dele é atacar direto, ser prático, né, no que a gente vai fazer, tá bom? Então, nesse diagnóstico a gente tem 5 pilares, tá? E vamos começar o seguinte, aula número 1, se você está com a sua apostila aí, vai seguindo, vai lendo, tá? É para a gente ir para a prática, não é para ficar, poxa, li e não vou agir, tem que agir, tá bom? Só cresce, só quem sobrevive é quem vai agir. E a gente vai falar primeiro pilar, entradas e saídas. Você controla a sua entrada e saída? 90% dos pequenos empresários não controlam, infelizmente, tá? Paulo, eu não tenho condição de ter sistema, não precisa, pode ser, se você tiver sistema, ótimo, se você tiver planilha do Excel, ótimo, se não tiver, pode ser no caderno, tá bom? Mas o importante é que você controle isso. Por que, Paulo, que você está falando que as entradas e saídas são tão relevantes eu saber? Você ter isso diagramado, escrito, vai trazer uma clareza, tá bom? E principalmente para o nosso diagnóstico seguinte, margem de contribuição. Paulo, o que você está falando? É muito difícil para mim e eu não vim aqui trazer termo técnico, tá? Eu vim aqui fazer você sobreviver. Você deve estar numa crise, você deve estar sem dinheiro, você deve estar sem estoque, você deve estar pensando o seguinte, agora estou ferrado, né? Vamos embora. Ou se você não está tão complicado assim, ótimo, aplique que você vai conseguir se dar bem de uma forma muito mais rápida, tá? Muito mais proveitosa e produtiva aí. A margem de contribuição é simplesmente o seguinte, o valor que você tem da venda descontado o custo inerente do produto. Ou seja, você tem, dentro do valor, você tem o custo, você tem as despesas e a tributação, correto? Né? Qualquer venda é feita qualquer composição de markup é venda desses três, é feita desses 3 situações, tá bom? Então, Paulo, então você está me falando que se eu souber o quanto é o custo, né? Então eu vendi um produto por 100 e ele está me custando 60, então eu sei qual que é a minha margem de contribuição, que é 40, ou seja, o que sobra daí para frente. O que sobra daí para frente, eu tenho que pensar o seguinte, quanto que é a minha despesa, aluguel, luz, água, contador, né? Prolabore, funcionários, né? E a gente tem que entender o seguinte, a gente vai traçar um pouquinho para saber o que é o custo, né? Então a gente tem que entender o seguinte, o que sobra, tá? Por que é importante eu saber olhar para o que sobra? Porque é basicamente o que você vai ter que aplicar nas suas contas diárias, né? É o dinheiro que você vai ter para sobreviver ali, tá? Em relação de cada produto. Agora, você consegue ver isso sem uma relação clara do que é entradas e do que é saídas? Não. Então é importante, tá? Você no manual você tem a planilha de fluxo de caixa que é bem simples. Coluna de entrada, anote todas as suas entradas. Coluna de saída, anote todas as suas saídas, tá bom? E mais para frente nesse manual a gente vai falar um pouquinho de como a gente pode melhorar essa informação ainda. Mas se você hoje não está anotando nada, por favor, comece a anotar. Essa é a primeira tarefa, esse é o nosso primeiro pilar, tá? E tão importante assim. Perfeito, galera? Vamos lá. Segundo, dívidas. A gente tem dívidas boas, temos dívidas ruins, não é isso? Isso é normal do processo, tá? Uma dívida que a gente faz, às vezes, para um luxo, que não vai servir para uma alavancagem, não vai servir para melhorar a empresa, é uma dívida ruim. Então, se você tem um processo produtivo, tem uma sorveteria, às vezes você precisa muito, às vezes um freezer a mais vai te ajudar a alavancar mais produtos, dívida boa. Ah, eu preciso trocar o papel de parede aqui, por enquanto, porque eu quis trocar do rosa para o vermelho. Você tem que pensar bem, tá? Porque no momento de crise, a gente tem que pensar só na dívida boa que a gente pode fazer, tá? Então, separar isso dentro da sua mente hoje é muito importante, beleza? E
vou falar de novo do fluxo de caixa que tem na aplicabilidade, só você baixar aí, tá? No Hotmart, na plataforma que a gente tiver. Perfeito? Bom, o fluxo de caixa, entradas e saídas, como a gente já falou. Se a gente não tiver informação, a gente não consegue separar. Não adianta, Paulo, não, eu não tenho, não vou anotar. Eu toco minha empresa olhando pelo banco. Eu olho a conta bancária, tem dinheiro, ótimo, não tem dinheiro, vou correr atrás, vou trabalhar, tá bom? Então, sem o fluxo de caixa, você também não vai identificar quais são essas dívidas, não vai conseguir traduzir. E isso vai ser importante para o nosso caminhar aqui desse nosso estudo, tá? E vamos falar um pouquinho ainda nesse tópico de dívidas, juros e multas. Para quem está sobrevivendo, quem está no momento difícil, você tem que olhar para isso. A gente tem mania, poxa, estou pagando aqui, boleto atrasado, mas é porque não faltou dinheiro, tal, tá, mas qual que é a quantidade de juros e taxas e multas que você está pagando? Né? Vamos mapear, porque isso é extremamente relevante na hora que a gente for colocar capital no negócio, tá? Até para a gente pensar, poxa, será que se eu conseguir um capital para colocar X, eu vou aliviar, vou pagar menos multa, vai sobrar mais dinheiro? Acontece muito isso. A pessoa pega ali, às vezes um cheque especial, que é uma taxa altíssima. Ah, eu vou usar o cartão de crédito aqui, mas não consegui pagar o cartão de crédito. Taxas extremamente altas. E isso está comendo o quê? Seu lucro. Está comendo seu lucro. E você não está percebendo por estar nesse giro, por estar nessa situação. Eu sei que o empresário, nesse momento, na hora que se fala em dívidas, para quem está com dificuldades, até trava, né? Então, assim, eu já fiz inúmeros trabalhos, com inúmeras empresas, e eu te falo, tem sim como salvar, tá bom? E eu sei a carga que é, pode ter certeza absoluta disso, eu sei a carga que é a gente ter que controlar as dívidas, tá bom? Então, vamos lá, saber, a gente está trabalhando no pico de diagnóstico, então o fluxo de caixa vai trazer qual que é essa informação e a gente tem que saber o que eu estou pagando de juros e multa. Perfeito? Terceiro pilar, fornecedores e funcionários. Tá? Gente, no momento de crise, acontece uma coisa extremamente complexa. Você não vai conseguir pagar todo mundo. E a gente precisa de estabelecer uma ordem. Tá bom? Então, qual a ordem que a gente vai estabelecer? O que não pode ter desgaste. Funcionário, você pode ter desgaste? Não, então tem que ser prioridade no meu fluxo de caixa. Fornecedores, vou selecionar os fornecedores que eu não posso ter desgaste. Ou seja, não pode faltar mercadoria. O funcionário não pode deixar de estar do nosso lado, né? Estar desmotivado, pô, não quer trabalhar, não me paga, está atrasando, tá? Então, esse pilar é extremamente importante. Todas as informações, eu quero que você separe isso dentro do seu manual, da sua anotação, vai anotando num caderno, perfeito? E aí vamos entrar para o quarto ponto de equilíbrio. Tendo as informações, a gente já sabe qual que é o nosso ponto de equilíbrio, a gente consegue minimamente calcular. O que é ponto de equilíbrio? Quanto eu preciso vender efetivamente para que eu chegue no 0 a 0. Tá? Então essa informação é primordial. O que acontece no dia a dia? A maioria dos empresários não sabem nem quanto tem que vender. Né? Sabem que tem, nossa, eu quero vender muito, tá? Muito quanto? Quanto você precisa. E aí a gente vai regular o nosso comercial de acordo com o nosso ponto de equilíbrio. Então é você ter escrita no nosso fluxo de caixa todas as suas despesas, com mais, poxa, eu já sei, se eu tenho esse tanto de despesa, eu já sei quanto que eu preciso de vender. Mas eu tenho o custo da minha operação, então a gente vai regulando. Poxa, se eu vender 10 mil, meu custo é X e a minha despesa é Y. Cheguei no 0 a 0? Ainda não. Então tem que vender 20 mil. 20 mil. Custo de operação para eu vender os 20 mil, mais as despesas. E aí você vai fazendo esse exercício até você chegar no 0. Até chegar no 0. Chegou no 0, você já tem uma sensação comercial de que, olha, eu preciso vender 40, 50, 200, 500, 1 milhão por mês. Ponto. Acabou. Então a gente já sabe programar o nosso setor comercial. E a partir dessa informação, eu quero que você faça se é você que é o vendedor, se você tem equipe, faça isso já
aplicado, né? Olha, turma, a gente precisa vender 50 mil em 20 dias úteis, em 30 dias, em 15. Ok, vamos fazer a divisão. E aí, na semana, o que a gente já tem? A nossa meta, tá bom? Mas a gente tem que achar o ponto de equilíbrio que é extremamente relevante, beleza? E aí, o último item dessa nossa primeira aula. Previsão de caixa. Geração de caixa. Depois que eu tiver o ponto de equilíbrio, eu sei que se eu vender um pouco a mais, vai começar a sobrar caixa. E aí que a minha empresa vai conseguir ter um oxigênio e fazer a geração de caixa. Sobrou caixa de alguma forma, guarda, 25% é oxigenação e investimento. Então sempre você vai ter 25% a menos. Então prevê isso, tá bom? Então agora é contigo. Eu quero que você reveja essa aula quantas vezes for necessário, aplique, escreva todos esses 5 pilares, vá pensando, vá desenvolvendo. E eu tenho certeza que se você aplicar os 5 pilares, você já vai estar à frente do seu negócio, tá? Já vai estar dominando, já vai estar agora no controle, com a rédea na mão, para você sair da sua crise, tá bom? Então vamos sobreviver junto. Valeu!